Junot News 24 sobre 24 na órbita da mensagem do último tempo. Shalom, que Deus abençoe ricamente a todos. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contendas. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Isso é Mateus 21, verso 22. Eu queria chamar-te à reflexão deste tema, porque nós temos algo para lhe dizer muito importante que pode mudar a sua forma de orar e a sua forma de ver as coisas e como pedir o que tu tens a necessidade para receber de Deus. Daí que nós trouxemos um tema que é muito pouco abordado, mas trouxemos aqui para despertar a tua atenção e criar solução na sua vida. O que acontece entre a oração e a resposta. Este é o tema da nossa conversação. Vamos então aqui ter com o reverendo pastor Dom de Deus Munhanga, o pastor da igreja Arca Tabernáculo, uma igreja situada na província da Lunda Norte, referencialmente em Cafunfo, agora município de Cafunfo, e nós temos o privilégio e o prestígio de poder estar aqui com o reverendo e falarmos sobre isto que edifica a sua vida e a sua casa. Fala para você, o jornalista mais jovem da mensagem. Sabe que conosco é fazer da mensagem a minha vida, esta é a nossa, é a minha, é a sua prioridade. Vamos então aqui saudar o reverendo pastor. Pastor, que Deus abençoe ricamente. Amém, amado, abençoe ricamente. Amém, pastor. Já faz um tempo, faz muito tempo que nós nos separamos, obviamente, mas nós nos sentimos lisonjeados e sejam, obviamente, bem-vindos à nossa plataforma Junot News. Obrigado, o prazer é todo meu. Muito obrigado, pastor. Nós gostaríamos aqui, portanto, dirigir ao pastor para que faça uma autoapresentação relativamente àquilo que é a personalidade do reverendo pastor cá e em sua vida geral. Obrigado. Sou irmão Dom de Deus Munhanga, um filho de Deus, Exato. um cristão, um pai, um esposo, um pastor da igreja Arca Tabernáculo de Cafunfo, Exatamente. que estou liderando desde que foi eleito em 2018. Sim, senhora. Uma apresentação à altura. E para você que não conhecia o pastor Dom de Deus Munhanga, obviamente que você já perguntou-se muito, mas por que há tanta semelhança? O rosto do irmão Sueno, o jornalista mais jovem, semelhante do pastor, já perguntaram-se isso muitas vezes, não é? É o meu pai. É assim que é, portanto, conhecido eu sou filho do pastor Dom de Deus Munhanga, não é filho espiritual, obviamente, e cresci até aos dias de hoje, e hoje eu tenho o prazer de estar aqui com meu pai, entrevistá-lo e trazer bênçãos sobre bênçãos na sua vida que eu sei que tu precisas. Você, em casa, precisa disso. Vamos então naquilo que interessa. Reverendo pastor, o tema que nós vamos aqui abordar é muito sensível, muito impactante, muito importante e, sobretudo, muito crucial. Tem sido uma das causas que muita gente abandona a Deus, muita gente acha que já não tem solução, perdem a esperança, pelo simples facto de não souberem como orar e como terem essa resposta na oração. E é aí que nós achamos conveniente trazer até a nós, a eles e a todo mundo que está nos acompanhando, já agradecer pelo carinho da vossa audiência, dizer a eles o que tem acontecido de facto e de concreto entre a oração e a resposta. Vamos começar dessa forma e questionar ao reverendo pastor que entende da matéria, pastor Dom de Deus, o que tem acontecido entre a oração e a resposta. Muito obrigado, meu amado. Desde já saúdo a todos que estão a nos acompanhar. Exato. E agradeço a Deus pelo trabalho que estão a realizar. Exatamente. Realmente é um trabalho que tem muitos ecos e podemos ver como é que Deus está abençoando o seu povo através do trabalho que estão realizando. Amém. Então tiro o meu chapéu e digo parabéns a vocês. Muito obrigado, pastor. Ok, o assunto da oração é um assunto vital. É um dos sujeitos importantes da vida cristã. O cristianismo sem oração não é o cristianismo, porque a oração é o oxigênio da alma, a respiração da alma. É o maior privilégio que um mortal tem de falar com Deus imortal e todo-poderoso. E tudo temos através da oração. Exato. Então, mas essa oração, que é o meio que Deus colocou para termos comunhão com Ele, muitas das vezes o cristão pede e não consegue receber. Exato. E aquele que não tem a maturidade espiritual
se enfraquece. E devemos estudar a palavra para saber como é que Deus procede para poder atender às nossas orações. Obviamente. O profeta dizia uma vez que eu vi várias vezes na fila de oração uma mulher, uma prostituta, a ser curada, enquanto uma mulher santa veio na fila de oração e não ficou curada. Ok? E devemos saber por que a prostituta foi curada e a santa não foi curada. Então, há um processo de Deus, um protocolo que Deus estabeleceu para poder ouvir as nossas orações e também para poder atender às nossas orações. E aqui queria dizer que a nossa responsabilidade é de orar e a responsabilidade de Deus é de responder. Deus ouve todas as orações pela sua omnisciência. Exato. Ele conhece tudo e, de facto, ele ouve todas as nossas orações. Mas não são todas as orações que ele responde. Exato. Então, para fazer um resumo da palavra de Deus, ele estabeleceu um protocolo para nos receber no seu trono, na sua presença. E neste protocolo, primeiro, ele requer a fé. Ele disse: tudo que pedirdes crendo em meu nome, saibam que vão receber. Exato. Quer dizer, primeiro, ele exige de nós a fé. E sem a fé, ninguém pode agradar a Deus. Quer dizer, uma oração sem a fé será anulada. E não vai nem chegar na presença de Deus. Primeiro, ele pede de nós que possamos vir em seu nome. Toda oração que é dirigida a Deus, fora do nome de Jesus, não terá solução. Ao menos que seja o diabo a responder. Mas uma oração de um filho de Deus, ele deve vir debaixo do nome de Jesus. É o único nome que Deus reconhece para nos dar acesso na sua presença. Exatamente. E o terceiro ponto, que é importante, que Deus exige de nós, devemos vir com o coração puro, debaixo do seu sangue vertido. E quando viemos debaixo do sangue puro, de um coração puro, ele ouve as nossas orações. Essa é a primeira etapa, para sermos ouvidos. E depois, no seu lado, quando a oração chega a ele, ele observa alguns pontos, porque Deus é real. Ele tem um trono literal e ele atende às nossas orações. A Bíblia exprime isso no tabernáculo de Moisés. Quando Moisés fez o tabernáculo, ele meteu o altar de holocausto e depois, no lugar santo, ele meteu o altar do incenso e depois, no lugar santíssimo, havia a arca, que representava o trono de Deus. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, primeiro devemos passar no altar de holocausto para confessar nossos pecados e depois entrar no altar do incenso para oferecer o perfume, o incenso, que representa as orações, e depois a oração chega perante a Deus. Quer dizer, é um processo. Exato. E vamos descobrir agora o que acontece durante este processo. Exatamente. Exatamente. Vamos então, continuando naquilo que tem acontecido. E o pastor falou sobre uma referência. Eu, na verdade, estou a evitar aqui a tomar alguns pontos soltos, né? Eu vou mesmo deixar que o pastor possa aqui exprimir o que tem acontecido nesse processo. Muito obrigado. Posso continuar? Pode continuar, pastor. Então, deixa-me confirmar as minhas declarações com uma escritura do profeta, para que possamos ter uma fé firme que não vai se abalar. E nós cremos que nessa era Deus nos enviou um profeta. Amém. E na sua mensagem, o anjo de Deus nos enviou um profeta. Amém. E na sua mensagem, o anjo de Deus, pregado dia 20 de julho de 51, ele dizia o seguinte: e bem, Jesus disse que a palavra de Deus é uma semente. E em São Marcos 11, 24, uma semente, Jesus disse: tudo o que pedirdes orando, credes que receber e verão isso acontecer. Agora, observam, notam a ordem das Escrituras. Credes agora que vós recebereis. No presente, crer, isso vos será concedido no futuro. Tudo o que pedirdes orando, crede que recebereis e verão isso acontecer. Vocês receberão no futuro. Aceitam simplesmente. Credem simplesmente. Arregam isso. Creiam nisso. E isso vai se cumprir.
Aqui o profeta mostra que devemos crer no presente. Exato. Quando oramos, Deus nos ouve no presente. Mas muitas das vezes não realiza no mesmo momento em que Ele ouve. Uhum. Nós devemos crer no presente, mas para ver é no futuro. Isso já é um processo. E esse futuro depende agora. Pode ser no mesmo dia, na mesma hora, pode levar um tempinho. Isso tudo são as coisas que vamos estudar. Exatamente. Então, o profeta diz muitas das vezes, Deus não responde no mesmo momento. Ele disse porque, se ele fizer assim, não vai nos ensinar a paciência. Deixa-me confirmar isso. Uhum. Se encontra na exposição das 7 eras. Vai ajudar os filhos de Deus que estão orando, Exatamente. porque sendo cristão, todos os dias oramos. E é isso que a gente precisa ouvir. E devemos saber o que acontece quando nós levantamos nossas mãos para orar. Então, é a exposição das 7 eras. Peço desculpa, não sei se pode me ajudar na tradução, Não, sem problema. que é o professor. francês. Ok. Obrigado. Voyez-vous, l'esprit parle de la parole de Dieu Estão a ver, o Espírito fala da palavra de Deus qui nous est donnée. que nos foi dado. Attendre l'accomplissement de cette parole, Esperar o cumprimento desta palavra, demander de la patience, pedir a paciência, comme cela a été le cas pour Abraham. como isso foi o caso do Abraão. Il a persévéré, Ele perseverou comme voyant celui qui est invisible. como aquele que é invisível. Il a été patient Ele foi paciente. et à la fin, E no fim, la parole s'est accomplie. a palavra se cumpriu. Voilà comment Dieu enseigne la patience à son peuple. Vê como é que Deus ensina a paciência no seu povo. Bien sûr, Bem, s'il accomplissait sa parole par une manifestation matérielle, se ele cumprir a sua palavra numa manifestação material, au moment même où vous priez, no mesmo momento que vocês oram, vous n'apprendriez jamais la patience. vocês não aprenderiam nunca a paciência. Il faut répéter, s'il accomplissait sa parole Se ele cumprisse a sua palavra par une manifestation matérielle, numa manifestação material, au moment même où vous priez, no mesmo momento que você orou, vous n'apprendriez jamais la patience. você não aprenderia nunca a paciência. Mais vous deviendrez encore plus impatient Mas você vai tornar-se mais uma vez impaciente, face à la vie. tendo em conta a vida. Laissez-moi vous présenter cette vérité. Deixa-vos apresentar esta verdade. E embaixo, ele disse, Dieu nous a fait les plus grandes et les plus précieuses promesses. Deus nos fez a mais grande e a mais maior promessa. Il a promis de les accomplir. Ele prometeu de cumprir. Il le fera. Ele o fará. Mais Mas, entre le moment où nous prions entre o momento em que nós oramos et celui que nous recevons la réponse, e quando recebemos a resposta, nous devons apprendre nós devemos aprender à recevoir la patience a receber a paciência dans notre âme. na nossa alma. Car c'est seulement dans la patience Porque mesmo só na paciência que nous possédons la vie. que nós possuímos a vida. Puisse Dieu nous aider à apprendre cette leçon. Possa Deus nos ajudar a aprender esta lição. Ajudar-te a ti, Amém. ajudar-te a mim, Amém. ajudar-te a nós a aprender esta lição. Amém. Daí é que nós vamos, obviamente, prosseguir, porque temos muito que dizer, mas vamos ser mesmo cirúrgico, não é? Vamos ser sintéticos para poder fazer entender de forma íntegra o que tem acontecido. Então, se nós podemos perceber, pastor, existe um processo para que as nossas orações sejam efetivamente respondidas. Amém. O profeta fez uma menção muito importante, que a oração pode ser feita agora no presente, mas atenção, a resposta pode ser no futuro, ou seja, a resposta geralmente tem sido no futuro. Esse futuro depende, pode ser amanhã, pode ser depois da manhã, depende da forma que Deus quer Amém. fazer. Daí é que nós surgimos com uma questão também que me parece ser pertinente, e os irmãos, obviamente, que estão a questionar-se isso, não é? Pastor, existe uma forma correta de orar? Existe uma posição certa para se orar? Existe alguma forma, uma matriz, uma regra de como temos que orar para sermos ouvidos? Existe isso? Bom, não existe uma lei assim. Exato. Deus pode nos atender de várias posições. Obviamente. Lembram-se de Jonas na barriga do peixe? Deus lhe atendeu. Não sei se estava deitado, de pé, ajoelhado. O mais importante é que Deus lhe ouviu. Deus ouviu. E Deus pode responder em várias formas, em vários lugares. O mais importante é termos uma disposição correta. Exatamente. Para nos aproximar dele.
Quer dizer, eu creio que pouco importa a maneira que podemos clamar para Ele, Ele pode nos ouvir se a nossa disposição é correta. Exatamente isso. Portanto, está esclarecido para você lá em casa, não é? Que Deus responde de várias formas. Não existe a posição, não existe uma matriz, não existe uma regra, não existe isso que lhe diga que você precisa efetivamente orar com uma posição e tal, você precisa manter, como é que nós podemos dizer, um organograma, aliás, para a tua oração ser atendida. Vamos então continuar, a conversa está a ser muito boa. Você lá em casa, eu vou pedir assim, que você, eu sei que você está a apreciar isso e você quer nos ajudar, então comente. Deixa o teu comentário, partilhe este momento, não é? Deixa as tuas sugestões aí nos comentários, porque noutras vezes nós vamos aqui convidar novamente o pastor para aqui poder nos ilustrar de forma afincada aquilo que tem, obviamente, acontecido. Vamos então continuar. Reverendo pastor, temos aqui uma série de questões que os filhos de Deus também estão lá a se questionar, não é? Existe um motivo que faz com que as orações não sejam atendidas? Certo. Há muitos motivos que podem serem obstáculos para que as nossas orações não sejam atendidas. Quais são essas, pastor? Isso é curioso. O Davi disse, se eu formasse a iniquidade no meu coração, Deus não ouviria a minha oração. Quer dizer, se há um pecado que não é confessado, o profeta diz que o diabo vai se zombar da sua oração. Okay. E a sua oração não vai chegar nem na presença de Deus. Isso no protocolo você já está afastado. E Isaías acrescentou dizendo que a mão do Senhor não é curta para agir, mas são vossos pecados que vos impedem de ver a sua face. Exatamente. Meus irmãos, isso aqui é sério. Nós levamos essas coisas às vezes num ar mais ligeiro, mas toma isso com muita seriedade. Isso está a chegar até si porque você precisa disso. Amém. Está muito tempo que ora não tendo uma resposta. Então é aqui onde você precisa apanhar as técnicas para mudar a forma. Mas agora tenho tido um exemplo muito prático. Nós, permita-me só, aqui da opinião do pastor, só ver esse Orion, esta garrafa de água, desculpa a publicidade, para não queria fazer publicidade, mas é isso. Quando nós vamos nas ruas, nós geralmente em Luanda, quando estamos nas ruas, no táxi, compramos esse Orion a 100 kwanzas. O mesmo Orion, se nós irmos para um hotel, vamos comprar isso a 400 kwanzas. Ou então a 500. Quer dizer, o mesmo Orion, se irmos para o aeroporto, vamos comprar a 1500. Então, isso depende do lugar em que nós estamos e como mudar a forma. Temos que mudar do lugar para termos mais valor. E este momento está a me ensinar que precisamos mudar. Nós vamos às ruas, nós geralmente em Luanda, quando estamos nas ruas, no táxi, compramos esse Orion a 100 kwanzas. O mesmo Orion, se nós irmos para um hotel, vamos comprar isso a 400 kwanzas. Ou então a 500. Quer dizer, o mesmo Orion, se irmos para o aeroporto, vamos comprar a 1500. Então, isso depende do lugar em que nós estamos e como mudar a forma. Temos que mudar do lugar para termos mais valor. E este momento está a me ensinar que precisamos mudar de estratégias para alcançar os resultados. Amém. Isso é para você perceber. Então vamos dar a sequência. Dizer para vocês também que, efetivamente, o que nós precisamos. Pastor, eu já cheguei de ler em alguns, quando o profeta diz que Satanás não envia ninguém para orar. Agora, me pergunto, existem orações dirigidas também para Satanás? Bom, a verdade é que há pessoas que frequentam os bruxos, os mágicos, que consultam os adivinhadores para lhes dizerem alguma coisa. Mas o diabo não é um criador. O profeta diz que aquelas pessoas que vão consultar os ídolos é a fé deles, melhor, que reage, que responde. Porque a fé é um poder. Mas o diabo não pode responder à oração. Exato. Pessoal, a partir de lá vamos então aqui entender uma coisa. A oração nos livra exatamente o quê? Qual é o impacto que a oração tem na nossa vida? A oração? Exato. É a força do cristão. A oração é tudo que um cristão precisa para vencer as batalhas. Jesus, nos momentos mais difíceis e toda a sua vida, ele passou toda a sua vida na oração. Exato. Ele orava muito para ter comunhão com Deus. Mesmo quando ele passava nas provas, em Getsemane, em vários lugares, ele estava sempre na oração. Ele disse a seus discípulos que quando terão as provas e que os perseguidores virão, vocês devem orar. Orai sem cessar. Quer dizer, a oração é a força vital de um crente. Não há nada mais
que ultrapassa a oração. E o profeta Branham diz que é a responsabilidade sagrada da noiva. É uma das responsabilidades sagradas que Deus confiou à esposa. E aqui queria acrescentar Fica à vontade, pastor. no que acontece entre a oração Exato. e a resposta. Vimos que no protocolo de Deus, quando Ele atende nossas orações, primeiro Ele requer a fé. Crer no presente para ver no futuro. E o profeta disse mais que entre o momento em que oramos e o momento em que Deus vai nos responder, Ele quer que possamos ter a paciência. Porque se Deus responder no mesmo momento em que oramos, não vamos ter a paciência para a vida. E as coisas vão tornar muito difícil para nós. E essa paciência, queria aqui ilustrar o caso de Daniel. Quando oramos, há também batalhas espirituais. Daniel orou, Deus lhe disse em Daniel 12 que desde o primeiro dia em que você se meteu a orar, eu já ouvi a tua oração. E Deus já havia respondido a oração. Mas o Lucifer, que foi apresentado lá como rei, o príncipe da Pérsia, ele veio para se opor, para bloquear esta resposta de Daniel durante 21 dias. E Deus enviou o arcanjo Miguel para poder lutar com o Lucifer. Quer dizer, acontece também que os filhos de Deus oram, mas as suas orações são bloqueadas pelo diabo. As forças das trevas não querem a manifestação ou a realização das promessas de Deus. É nesse aspecto que não devemos deixar de orar. Se Deus não te ouvir hoje, vai te ouvir amanhã. Devemos sempre insistir em orar, insistir a nos entregar. E o Deus dos céus sempre vai ouvir e vai responder. O profeta diz que quando você ora e que tu não vês nada, não se preocupa. Porque o Cristo, o Cordeiro de Deus, foi imolado antes da fundação. Junot News 24 sobre 24 na órbita da mensagem do último tempo. Estamos novamente de volta para trazer a si aquilo que é a palavra que santifica, que purifica, que te leva mais perto de Deus. A oração tem sido o tema e o profeta diz que a oração tem poder mais do que a bomba atômica. Então, atenção, ela é muito forte e ela pode transformar a sua vida. Amém. Daí é que nós vamos continuar nessa grande abordagem, onde o pastor falou sobre um aspecto que me chamou a atenção e que marcou-me mesmo. Marcou muito, falou sobre o aspecto de que se a nossa oração não for acompanhada com a fé, ela será anulada. Amém. A minha pergunta para si é, quantas orações tuas já foram anuladas porque você não aplicou a fé? Portanto, você até pode orar de tantas formas, tão bonitas, expressar palavras de muito amor a Deus, mas se essas palavras não serem acompanhadas com a fé, nada vale. Amém. Então, muita atenção, não perca a fé, por mais difícil que a situação seja, mantenha-te com fé, foco, que Deus vai responder. O pastor estava a fazer um resumo relativamente àquilo que nós havíamos conversado. Queremos que pudesse prosseguir para dar um entendimento mais pleno, mais compreensivo ao povo de Deus que está a acompanhar-nos. Certo. O profeta nos mostrou que quando estamos a orar, o que acontece é que devemos crer no presente para depois ver no futuro. E a fé é muito importante, conforme você acabou de lembrar de novo, que quando nossas orações não são acompanhadas com a fé, são canceladas. E outra coisa é que no momento em que oramos, até o momento em que Deus nos responde, Deus exige de nós a paciência. E se nós não temos essa paciência, Deus não vai poder nos responder. Daniel orou durante muito tempo e Deus disse que desde o primeiro dia em que ele orou, Deus lhe havia respondido. Exatamente. Mas ele tinha que aguardar durante 21 dias e sem se desencorajar. Quer dizer, devemos guardar o bom ânimo, coragem e ter perseverança que Deus vai atender. E outra forma é a maneira em que Deus responde. Aqui estou a chamar o síndrome de Naaman. A maneira de responder de Deus é diferente da nossa maneira de esperar a resposta. Ele muitas das vezes faz as coisas segundo a sua soberania. Você pode estar a pedir algo, mas a sua maneira de responder você não alcança. Não entende que Deus já está a me responder. O Naaman, quando foi ter com Eliseu, e que Eliseu disse-lhe, vai banhar, vai se mergulhar no rio do Jordão,
Ele disse, eu pensava que o profeta sairia e apertaria minha mão e depois ia me encher alguma coisa e depois eu seria curado. Mas a maneira de Deus de responder era tão simples, de ir só mergulhar no Jordão. Mas ele não esperava assim. É dessa forma que Deus nos responde. E isso escapa muitos crentes, não conseguem ver isso. Então, quando você ora, você deve ter a revelação para poder entender que esse acto que estou a ver já é a solução na minha resposta. Exatamente. E outro ponto muito importante que acontece entre a oração e a resposta é a vontade suprema de Deus. Pouco importa como o caso é pior, o caso é difícil, mesmo se você está a chorar, gritar, não sei como, mas em cima de tudo é a sua vontade. Ele pode dizer sim, ele pode dizer não, ele pode dizer aguarda. Ele pode dizer sim na sua vontade, ele pode dizer não, mesmo se um pequeno bebê. Deus pode dizer não, ou ele pode dizer aguarda. E aqui queria dar uma ilustração de um caso onde o profeta foi mal entendido no seu tempo. Vocês sabem que o nosso profeta, ele tem um ministério da infalibilidade. Mas aconteceu que uma vez um crente da igreja dele estava doente, ele disse-lhe, olha, você vai ser curado. O homem, como estava muito doente, ele próprio não tinha fé, perguntou de novo ao profeta, será que eu serei curado? O profeta confirmou, disse, sim, vai ser curado. A mulher do Senhor perguntou mais ao profeta, será que meu marido vai ficar curado? O profeta disse, sim, vai ficar curado. Mas depois de 2 ou 3 dias, aquele senhor morreu. Na surpresa de todos. Como que um grande profeta de Deus Tem assim diz o Senhor. declarou que ele vai viver, mas depois de 3 dias, morreu? Então a senhora perdeu a fé, deixou de ir para a igreja e começou a difamar o profeta, a dizer, olha, ele não é um verdadeiro profeta. Ele disse ao meu marido que vai viver, mas meu marido já morreu. Então o profeta veio a explicar o que acontece. Ele diz, assim diz o Senhor das Escrituras, de Marcos 16, que diz, vão orar para os doentes serão curados. Assim diz o Senhor que vem pelas Escrituras. Mas isso aí pode também falhar. Se não falhasse, todos os doentes pelos quais nós oramos seriam curados. Mas é uma vontade suprema de Deus nisso aí. Quer dizer, assim diz o Senhor que vem da Bíblia pode falhar também. Mas o profeta diz, notem, assim diz o Senhor que vem por uma revelação direta. Deus desce e diz, olha, você, assim diz o Senhor, não vais morrer, aquilo aí não falha. Então, quando eu disse naquele irmão que você será curado, eu usei apenas a fé do assim diz o Senhor da Bíblia, das Escrituras. E a vontade de Deus, que é a vontade suprema, decidiu de lhe chamar de volta para casa. Quer dizer, podemos orar e Deus decide de não conceder a oração. O profeta orou e Deus não respondeu. E é nisso aí que devemos provar o nosso amor para com o nosso Deus. É quando ele não responde. É aí que devemos lhe amar muito mais. Porque se nosso amor é somente quando ele responde, então lhe amamos, mas não lhe amamos muito. Se nós lhe amamos do coração, se nós lhe amamos de verdade, devemos lhe amar mesmo quando tudo é possível. Mesmo quando tudo dá o negativo. Devemos sempre continuar a lhe amar. Isso é muito forte, pastor. Isso é muito forte, vou dizer muito forte, porque são coisas que raramente nós ouvimos. Atenção, porque se você escapar essa parte, você pode faltar de acreditar novamente em Deus porque não está respondendo a tua oração. Estás a ouvir como é que as coisas funcionam. Então fique ligado. Pastor, eu no domingo estive cá, o pastor falava sobre um aspecto que também chamou-me mesmo a atenção, escapa-me aqui na mente, mas em contrapartida eu queria dizer sobre... Bem, quando eu me recordar vou dizer isso. Vamos aqui continuar naquilo que é a perspectiva daquilo que estamos a conversar sobre a oração, que é um ponto muito importante. Não é, pastor? Nós podemos entender, não é, que essa oração demora muito tempo
nós também não temos como impulsionar Deus a responder rápido. Temos é que aguardar para que Deus possa dar. E às vezes as pessoas têm aquela tendência de recorrer noutros sítios. Porque acham que a resposta vem muito rápida. Porque o homem, por natureza, não quer ser paciente. Quer recorrer para ter soluções de várias outras situações. Então, a partir de lá, pastor, qual é o conselho, enquanto uma pessoa cristã, a pessoa deve dar para que essas pessoas possam ter uma estabilidade emocional e esperar nas paciências, esperar na promessa de Deus? Dizia no início que a nossa responsabilidade apenas é de orar. Exato. A responsabilidade de Deus é de responder. O quanto depende dele. Quanto tempo leva, depende dele. Pode responder no instante, depois de um dia, depende da sua soberania. Exatamente. Mas um crente nunca irá de olhar para outro sítio. Porque tudo que recebemos vem do alto, do Pai da luz. E nós dependemos dele. Ele é nosso imperador e seguimos as suas ordens. Exatamente. Quando pastor, ele responde, nós obedecemos. obviamente. E a partir daí, pastor, falava sobre a questão do senhor que estava doente. O profeta orou para ele e depois não curou, não foi curado. Porque ele não tinha fé. Né? A minha pergunta é, fala-se também de uma criança finlandesa, que o profeta havia orado para ele, aquele que foi despedaçado e depois o profeta curou. Aquela criança não tem fé. E também não dirigiu nenhuma oração. E existem casos que pessoas vêm ter com o pastor, mas essa pessoa não tem fé. Certo. Então, nessa circunstância, o que ele sabe é que quando vem no servo de Deus, a situação tem que ser resolvida. Por esse aspecto, sem a fé da pessoa, e existem pessoas também, digo isso por experiência própria, que estão a orar, mas também não têm fé na oração que ele está a fazer. Certo. Ele só está a orar, só quer que tenha a resposta. E depois não há resposta. Para responder, aqui há dois assuntos. Para o filho finlandês, foi um assim diz o Senhor direito. Ok. Isso não poderia falhar. E não depende da fé dele. Ok. Deus é que é responsável de cumprir o que ele disse. Não depende da fé de ninguém. Ele próprio, se não responder, será mentiroso. Agora, para os que não têm a fé, há coisas que Deus faz para a sua própria glória, sem depender da sua fé. Por exemplo, um homem que está quase inconsciente e quer morrer, não vamos lhe perguntar se ele tem a fé. Exato. Nós vamos usar a nossa fé. Mas Deus vai lhe curar para a sua própria glória. Quer dizer, Deus faz as coisas assim. Ok. Então é desta forma que Deus conduz as coisas. Enquanto Amém. nós estamos aí a tentar procurar, portanto, como entender e compreender a Deus e como é que Deus tem que nos responder. Bem, é obrigação de Deus responder às nossas orações? É ou não, pastor? E não só. Vamos tomar uma outra pincelada. Quando o pastor falou de 3 frases que me passaram a ser muito, muito importantes. Não, sim, espera. Porém, dentre essas todas as frases, nós temos aquele costume que dizemos um cristão não pode receber o não como resposta. Aí mesmo não tem como. Você quer, e muitas das vezes nós queremos fazer com que Deus seja Kim Bandeira. O pastor falou disso no domingo, eu recordo como se fosse hoje. O pastor disse, nós temos costume de querer que Deus fala ou faça aquilo que nós queremos. É mesmo só sim. Não, eu não quero. Se não me respondesse aqui, então não é Deus que eu oro. Porém, nessa perspectiva, pastor, acaba a ser como se nós é que estamos a orientar Deus. Porque às vezes nós queremos que tenha carro. E nós queremos que haja mesmo carro, independentemente de como é que é. Vamos ouvir, pastores podem pregar, olha, arrependei-vos para que Deus possa te ouvir e tudo mais. Pregações assim. Mas nós queremos só um sim. Isso tem que ficar assim ou tem que mudar? Deus tem o melhor para nós. Não é todas as vezes que ele deve dizer sim. Ele diz, olha,
Jnut News 24 sobre 24 na órbita da mensagem do último tempo.